Boa noite, igreja. Já que eu tenho a oportunidade, quero agradecer o amor e o carinho que a igreja demonstrou hoje pela manhã. Agradecer toda a igreja, agradecer em particular também o Ministério Infantil. É uma alegria pastorear essa igreja. Muitos pastores pastoreiam muitas vezes com o coração duro, mas em nome do presbitério eu gostaria de encorajar a igreja, dizendo que nosso coração se alegra em poder caminhar juntos com vocês com uma glória. Vamos orar? Pedir graça de Deus para a palavra dele que nós vamos ouvir. Senhor, nós precisamos de graça. Nós não temos como entendermos a palavra do Senhor sem oração, sem graça. Se o Senhor não abrir nossos ouvidos, nem sequer ouviremos. Se o Senhor não abrir nossa mente, nós não entenderemos. Se o Senhor não abrir nosso coração, não seremos transformados. Então nós nos fazemos os menores, tremendo diante da sua palavra, e clamando para o Santo Espírito, transforma-nos pela palavra criadora poderosa. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. É melhor ser amado do que temido ou temido do que amado? Essa é a questão que Nicolau Maquiavel levanta no livro O Príncipe, no qual ele dá dicas para os reis e príncipes e governadores. E neste capítulo em particular ele está discutindo sobre o castigo e a compaixão ou caridade. Como um rei deve se portar. E para Maquiavel, como é muitas vezes difícil em uma só pessoa ter o amável e o temível, é melhor que um príncipe, um governador, um rei escolha ser temido. E o motivo que ele dá para isso é que, muitas vezes, as pessoas são ingratas. Ele fala que deve afirmar, em geral, dos homens, eles são ingratos, inconstantes, falsos, covardes, cobiçosos. E muitas vezes oferecem tudo ao rei, se o rei está próximo, ou se não há adversidade, mas na primeira adversidade se voltam contra o rei. Então, para ele, é melhor você reger com um cetro de ferro para garantir a paz, sem cair no ódio, ele diz, mas sendo temível. E você? Seja sincero. O que você prefere? Que as pessoas te amem ou que te temam? Eu sei que é tudo crente aqui, então, claro, é o amor, mas vamos ser sinceros aqui. É muito mais fácil que as pessoas tenham medo da gente? Na criação de filhos? A gente quer ser mais amado ou temido? Quando a gente é chefe, a gente quer ser amado ou temido, respeitado e obedecido? E a pergunta que nós temos diante de hoje é: o que Deus prefere? Ser amado ou temido? O que Deus deve fazer diante de um reino com súditos rebeldes? Para pensar. Se coloque na situação de Deus, você pode fazer isso. Você cria uma criação bela, esplendorosa, bela, abençoada, cria seres humanos à sua imagem e semelhança, e todos eles se rebelam contra você. Todos preferem se aliar ao arqui-inimigo e fazer o que entendem como bem e mal, viverem suas próprias vidas segundo os seus próprios conceitos. E a pergunta é: o que Deus deve fazer diante desses súditos rebeldes?
Será que seria preferível Deus ser amado ou temível? O que Deus prefere? Abra sua Bíblia em Efésios 1, 3 a 6. Nós estamos dando continuidade à série Toda Sorte de Bênção, no qual Paulo expõe as ricas bênçãos que nós recebemos por Deus em Cristo Jesus. Efésios 1, de 3 a 6. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nós vimos o versículo 4 semana passada, hoje vemos o 5 e o 6. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. No texto de hoje nós temos o mesmo ensino central da semana passada. E eu vou martelar esse ensino até a gente entender, até o final da exposição desse trecho de Efésios, para que você bendiga melhor a Deus, para que você adore melhor a Deus, para que sua vida seja uma vida de louvor a Deus melhor. Você precisa assimilar melhor a graça de Deus. Pouca graça, pouca glória para Deus. Pouco entendimento daquilo que Deus fez em Cristo Jesus para redimir-nos em graça. Pouca expressão de louvor gera em nosso coração. A glória da graça deve levar a glória do louvor a Deus. Então nós vamos ver o versículos 5 e 6 aqui em 2 pontos. Simples. Graça e glória. Graça e glória. Olhe para o tamanho da graça de Deus que o nosso texto expõe. O texto diz que Deus predestinou para a adoção de filhos. Vou fazer uma pergunta para você. Se você estivesse escrevendo um livro, um romance, uma ficção, e você então tem o direito de dar um destino planejado para os seus personagens que você criou, qual destino você daria para o herói? Qual destino você daria para os vilões? Pense em O Senhor dos Anéis. Sabe aqueles orcs horríveis que aparecem na tela? Que destino você daria para eles? Ou que destino Voldemort deveria ter? Ou Snape? Ou Thanos? Ou o Fantasma da Ópera? Se você escolhesse escrever um livro, qual destino você daria para os vilões? Nós sabemos qual destino nós queremos para nós. Nós queremos que Deus escreva um destino bom para nós e ruim para quem nós consideramos os vilões. Nós não temos problema nenhum em Deus dar um destino para o inferno, para os demônios e Satanás. Mas para mim, afinal, eu não sou tão ruim assim, né? E o capítulo 2, então, vai dizer que todos nós somos filhos da desobediência. Filhos da ira. O que é filhos da desobediência? Imagina que a desobediência casa com o senhor desobediência e tem um filho. O filho desobediência júnior. Esse é você. Se a desobediência é pai casasse com a desobediência mãe, você seria o filho. Essa é a concepção judaica. Você é tão desobediente a Deus que se a desobediência tivesse um filho, seria você. Opa! Então agora nós somos os orcs do Senhor dos Anéis.
Nós somos os vilões da história. Nós somos filhos da ira. Aqueles que justamente merecem um destino da ira de Deus. Pela nossa rebelião, que nós nos aliamos com Satanás, em nossos pecados que nós cometemos a cada instante, nós, você e eu, merecemos o destino da ira. E qual destino, então, Deus dá antecipadamente? Deus predestina para milhares e milhares, uma multidão incontáveis de orques inimigos dele. Deus destina esses pecadores para serem filhos. Filhos. Para pensar no tamanho da graça de Deus, que escolhe você que crê em Cristo Jesus e te dá um destino para ser filho dele. Saudoso Tim Keller bem disse: o cristianismo afirma que nós somos muito piores do que nós imaginamos. Nós tendemos a pensar muito bem da gente. O cristianismo vai falar que nós somos muito piores e muito mais amados do que poderíamos sonhar. O Deus, Criador dos céus e da terra, não só dá um futuro, destina um futuro levemente bom para esses pecadores que ele redime. Deus dá o futuro de filhos. A adoção de filhos. Mas o que significa, então, sermos adotados como filhos? De forma rápida, depois se você quiser conversar comigo, você pode conversar depois do culto. Tem 3 conceitos ao longo da Escritura que se misturam e se complementam para dar a ideia de adoção de filhos. Tem o conceito familiar humano, filhos. Tem o conceito romano de adoção de um filho. E tem o conceito hebraico real de filho de Deus. Primeiro, o conceito jurídico romano acontecia quando normalmente um nobre, uma grande herança e um grande nome, não tinha nenhum herdeiro. Então ele selecionava um jovem que ele admirava para ser o seu herdeiro. E esse jovem agora era adotado e passava a carregar o nome, o respeito e a herança daquele nobre. Paulo está usando essa figura, esse acontecimento do mundo romano para nos dar um pouco da dimensão que significa o Evangelho. Deus, mas diferente do mundo romano, não procura um jovem nobre. Procura pecadores e pecadoras. E dá para esses o seu nome, o seu respeito e a sua honra, e a sua glória e a sua herança. Paulo usa o termo herança 5 vezes em Efésios, é um tema recorrente. 3 vezes só nesse primeiro capítulo. E a ideia aqui, amados, é que todos nós somos o jovem moço herdeiro. Você bem lembra que antigamente, quem herdava todas as posses do pai, normalmente era o filho mais velho, ou os filhos. Em Cristo, homens e mulheres são herdeiros completos e herdeiras completas das riquezas da graça de Deus em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo fala em Romanos 8:17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O segundo conceito é o conceito familiar humano, de família. Deus nos predestina para a adoção de filhos para ele. Deus deu um destino para você que está em Cristo. Para ele. Pensa nisso. Deus olhou para você, te amou e disse, eu quero você comigo. Quero você como parte da minha família.
Eu quero você totalmente integrado na minha família. Não é isso que todo pai que adota um filho quer? Que o filho se sinta completamente parte daquela família, desfrutando dos benefícios e do amor daquela família. E Paulo fala que nós não somos mais peregrinos, estrangeiros. Nós somos da família de Deus. Mas uma coisa que os pais naturais não conseguem dar aos seus filhos adotivos é a sua própria natureza. Talvez se você pega uma criança muito cedo, ela aprende os trejeitos culturais daquela família, mas ela não tem aquele DNA daquela família. Só que Deus pode nos dar da natureza espiritual de si mesmo. E é o que Ele faz. Ele nos dá o Espírito Santo. E Pedro fala então que nós fomos regenerados, nós nascemos de novo, nós temos um novo Pai, e nós fomos regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. E agora então nós estamos crescendo a imagem e semelhança do nosso Pai. E por isso o apóstolo João diz que todo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que nele permanece é a divina semente. Por isso Paulo então vai nos encorajar a sermos imitadores de Deus como filhos amados. E tem mais um conceito, terceiro, que é o conceito real hebraico. Lá na época do Antigo Testamento, na época de Gênesis em diante, existia o conceito de filho de Deus. Todos os monarcas, os reis, eram considerados filhos de Deus. Faraó era considerado um filho de Deus. E a ideia era que ele era um ícone de Deus, a imagem de Deus na terra. Ele representava aquele Deus e ele mediava o governo daquele Deus sobre a terra. A Escritura nos diz que Deus, então, ao criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança. Deus não precisa de esculturas para representar a sua presença. Ele fez seres humanos do barro para serem seu governo representado na terra. E assim Adão e Eva receberam domínio sobre a criação. Mas Adão e Eva se rebelaram contra Deus. E Deus continua seu projeto de redenção. E Ele chama e forma um povo, e chama Israel de seu filho, e fala para Faraó: deixe o meu filho sair do Egito para me adorar. E Deus liberta Israel com mão poderosa. E agora Deus coloca essa nação como uma nação real. Um representante de Deus sobre a terra. Imagem de Deus esculpida neles, para que eles estendam o governo abençoador de Deus na terra. E como nós vemos em Isaías, Israel se torna um filho rebelde. Então Deus vai e continua seu projeto de redenção. E mesmo diante da infidelidade de Israel de pedir um rei, Deus traz um rei segundo o seu coração. Um rei que ama Deus, sua lei e sua presença. O rei Davi. E Deus faz promessas para Davi que trataria seu descendente como seu filho, o educando, mas não o abandonando. E assim, na linhagem real de Davi, nós temos aqueles que são chamados de ungidos, de filhos de Deus, de amados. Eles representam o governo de Deus sobre a terra. Mas se você for pegar a linhagem de Davi, você vai ter dificuldade de achar bons reis. A grande maioria se rebelou contra Deus. Até que um dia, nós vimos no sermão passado, numa água do Rio Jordão, uma voz vem do céu e diz: este é o meu filho amado. Este é o meu rei ungido. Este é aquele que é o meu ícone supremo, imagem suprema, a expressão exata do ser de Deus, o carimbo perfeito de quem Deus é. Jesus Cristo vem e representa a Deus para nós e traz o governo de Deus para nós.
E é por isso que Paulo fala que isso que nós recebemos é por meio de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Amados, a adoção de filhos pertence ao Cristo encarnado. A herança é dele. As riquezas de Deus são dele. Tudo pertence a Cristo. Mas Cristo é diferente do irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Você lembra? Tem um filho que pede, o mais novo, a herança do pai, sai falando para o pai, quero ser morto, me dá meu dinheiro, quero gastar. Gasta e esbanja o filho pródigo tudo que tem. E finalmente ele se arrepende e volta pedindo para ser só um dos servos. E quando ele volta, o pai se alegra imensamente e o recebe, colocando sobre ele uma capa, um anel. Agora, como Keller bem lembra, de quem que é aquela capa? De quem que é aquele anel? De quem pertence o restante da herança do pai? É do filho mais velho. Só que o filho mais velho não está alegre porque o mais novo voltou. Prefiro que o meu irmão morra do que eu perder minha herança. E lá no fundo os dois só querem herança. E assim Israel não se alegrou com a entrada dos gentios na herança que era deles. Mas nós temos um irmão mais velho que compartilha da sua herança com os pecadores arrependidos. Cristo dá do que é dele, da glória que pertence a ele, da herança que pertence a ele, da adoção de filhos que pertence a ele, da santidade e da inculpabilidade que pertence a ele. Ele é aquele digno de estar na presença de Deus. E Cristo pega toda a sua riqueza e fala: vinde, amados do meu Pai, eu não tenho vergonha de chamar vocês de irmão, eu não tenho vergonha de compartilhar as minhas riquezas com vocês. E é por isso que o nosso texto diz que nós recebemos gratuitamente no amado. Deus nos concedeu favoravelmente, nos agraciou no amado. Mas graça, para ser graça, precisa de justiça. Porque se graça não tem justiça, não é graça, é indolência, é não se importar com o erro. Então Cristo não só compartilha das suas riquezas, ele toma para si as nossas misérias. Ele não só nos dá a glória, ele toma na cruz a nossa ira. Nós éramos filhos da desobediência e da ira. A ira que era destinada a nós cai sobre o amado na cruz. Isso é graça por vocês, amados de Deus. Isso é ser adotado como filho. Você agora, em Cristo, tem toda a glória, todo o governo que Cristo tem. É isso que Paulo fala no capítulo 2. E juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus diz o seguinte, em Apocalipse 3:21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Para entender esse texto. Jesus venceu. Jesus se assentou no trono do Pai. Ao vencedor, Jesus promete se assentar no trono de Cristo, que é o trono do Pai. Jesus está falando o seguinte para a gente, amados. Eu, que venci, recebi todo o governo do Pai. Eu estou assentado no trono do Pai. Cristo é o mediador de todo o governo de Deus sobre o universo, sobre céus e terra.
toda autoridade lhe foi concedida sobre os céus e terra. E Cristo está falando o seguinte: se você está em mim, se você faz parte do meu corpo, e eu sou a sua cabeça, todo o meu governo é o seu governo. E nós voltamos a uma tecla que eu tenho batido na pregação passada, e nesta pregação, nós tendemos a pensar na graça de forma pequena, e nós adoramos a Deus de forma pequena, porque nós pensamos o seguinte: nós, na glória, vamos ter uma mesinha lá, enquanto Deus e Cristo estão ali, e nós, se recebemos uma migalha, já vai ser muito. E seria muito, mas sabe o que Deus faz? Deus te coloca assentado ao lado do irmão mais velho, e toda a glória que é de Cristo é sua, e é sua hoje, e será sua completamente quando Cristo voltar. E é por isso que Paulo fala que quando Cristo voltar na consumação dos tempos, a criação vai ser transformada, porque nós seremos adotados como filhos em glória diante de todos. Isso é graça. Segundo ponto, glória. Tudo isso que Deus fez para o louvor da glória de sua graça. O que é glória? Quando Moisés roga para que Deus mostre a glória, Deus diz o seguinte, lá em Êxodo 33, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Me compadecerei de quem eu me compadecer. Moisés clama por glória. Deus fala, eu vou te mostrar quem eu sou. A glória de Deus é a manifestação, é fazer passar, é proclamar o nome do Senhor, quem Ele é, os seus atributos, as suas perfeições. A glória da graça, então, é Deus projetando toda a história humana para que a graça dele seja revelada e louvada. A glória da graça é que Deus planejou todas as coisas do universo para que a graça dele seja revelada e seja louvada. E é interessante isso, que não está no Novo Testamento só isso. Lá em Êxodo, Deus já falou para Moisés, eu farei passar a minha bondade, eu terei misericórdia, eu terei compaixão. Na Escritura, em particular, o foco da glória de Deus está em sua ação salvadora e graciosa. Deus nos predestinou para a adoção de filhos. O irmão Barcílio, dando uma ilustração sobre isso, ele comparou com holofote. Se Deus tivesse um canhão de holofote para destacar uma coisa, o que nós vemos na Escritura é que mais do que a justiça de Deus, é a graça de Deus que recebe a ênfase. Nosso texto aqui diz que Deus fez tudo isso segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o bom prazer da sua vontade. Deus tem prazer em ser gracioso. Graça e misericórdia e compaixão alegram o coração de Deus. Deus diz em Miqueias 7:18, Miqueias diz, desculpa. Quem, ó Senhor, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Deus tem prazer na misericórdia. Eu vou ler uma citação agora do puritano Thomas Goodwin, uma citação relativamente longa,
Quero que você preste atenção porque ela é preciosa. Cada palavra aqui pesa sem ouro. Meus irmãos, embora Deus seja justo, a sua misericórdia pode ser considerada, de certo modo, mais natural para ele que todos os atos de justiça que Deus mostra. Isto é, justiça retributiva. Nesses atos de justiça, há uma satisfação para um atributo. Contudo, há certa violência feita a ele mesmo no processo. No linguajar das Escrituras, tem algo nisso, em mostrar justiça, que é contrário a ele. Deus diz: não tenho prazer na morte do ímpio. Isto é, não faço porque me agrada, porque me dá prazer. Quando ele exerce atos de justiça, é para um fim superior, não simplesmente pela coisa em si. Sempre tem algo no seu coração contra isso. Entretanto, quando ele vem demonstrar a misericórdia, lemos que ele faz isso de todo o coração. Não tem nada nele contra isso. O próprio ato o agrada por si só, não há relutância nele. Portanto, em Lamentações 3,33, quando fala sobre punir, ele diz: não lhe alegra o coração humilhar e afligir os homens. Mas quando fala da misericórdia, ele diz que o faz de todo o seu coração e de toda a sua alma, como está expresso em Jeremias 32:41. Portanto, seus atos de justiça são chamados de sua estranha obra e seu estranho feito em Isaías 28:21. Porém, quando ele vem com misericórdia, ele se regozija com eles, a lhe fazer o bem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Deus tem mais prazer em mostrar graça do que em punir o ser humano. A justiça que Deus exerce não é por prazer da sua vontade. É para algo superior. A misericórdia que Deus dá é por prazer. E isso pode parecer muito estranho para nós, que tentamos equilibrar justiça e graça. Mas se isso causa estranhamento para você, você precisa meditar em Lamentações 3:33, em Jeremias 32:41, em Isaías 28:21. Isaías 28:21 fala que o derramar da ira de Deus é uma obra estranha. Deus se alegra em mostrar compaixão. E amados, isso é uma ótima notícia. Porque isso significa que há esperança para nós. Se Deus tivesse mais prazer na justiça do que na misericórdia, onde você acha que você estaria hoje? Mas porque Deus não impõe o seu governo pela tirania, Ele escolheu ser amado. E ao ser amado, ser temido. Deus escolheu ser amado. E ao ser amado, ser temido. Ele é o rei do amor. E ele vai julgar todos os rebeldes. Mas entenda, o prazer dele não está no juízo do inferno. Está na salvação de vocês. Se você está aqui hoje e não entendeu isso ainda, se você está aqui hoje, mas você tem visto Deus como um rei carrasco, que está só tentando ver o seu próximo erro, que você tem que tentar agradar de alguma forma, fazendo boas obras religiosas, Deus quer se chegar até você como o rei da graça. O rei que te recebe não por aquilo que você faz, mas por aquilo que Cristo fez na cruz para te salvar. E Ele convida você a abandonar a sua justiça própria, as suas tentativas de se salvar, se arrepender dos seus pecados e confiar que Jesus pode te trazer para a família de Deus. Se você já está em Cristo, amados, quero fazer uma pergunta para você. Você tem vivido para louvor da graça de Deus? Para o louvor da glória do
sua graça. Sejamos sinceros aqui. Será que nós temos mais prazer na graça do que na justiça? Será que o nosso coração bate mais forte por compaixão ou por vingança? Será que nós vivemos de tal forma onde viver por louvor da glória, da graça de Deus significa que nós, como filhos de Deus, demonstramos graça? Será que a graça nos pegou de tal forma que nós estamos sendo transformados em sermos imitadores de nosso Pai, que ama e tem prazer em ser gracioso? Os discípulos, uma vez, diante de uma cidade incrédula, perguntaram para Jesus: podemos orar para que venha fogo do céu? E Jesus os repreendeu. E eu acho que Jesus nos repreende muitas vezes. Porque no nosso coração há mais retribuição do que compaixão. Nós nos chamamos para o mundo como Igreja Batista da Graça. Mas como estamos vivendo como filhos de Deus? Filhos do Pai da graça. Será que nós estamos sendo mesquinhos como o irmão mais velho? Segurando o que temos, em vez de sermos generosos com o nosso irmão. Segurando o nosso tempo, segurando nossa energia, segurando nossos recursos, em vez de sermos pródigos ao doar, ao que precisa. Será que a graça transformou o nosso coração de tal forma, falo por mim mesmo, que nós somos mais encorajadores do que críticos? Será que nós vemos problema em tudo e encorajamento em nada? Somos rápidos para ver as falhas do irmão, mas bem devagar em ver os frutos da graça de Deus. Será que as pessoas saem encorajadas na nossa presença ou desanimadas? Será que somos marcados como Israel, por sermos murmuradores diante da graça que nós recebemos? Ou a nossa vida é uma vida de louvor alegre ao Deus que nos resgatou da ira? Será que nós estendemos graça e perdão para aqueles que falham contra nós? Ou agimos, muitas vezes, de forma mesquinha e vingativa? Não, eu não odeio meu irmão, mas também não quero perto de mim. Imagina Deus falando isso para você. Que amor. Não, eu não odeio você, eu só não te quero por perto. Isso Deus que predestina para a adoção de filhos, predestina para Ele. É o Deus que vai em nossa direção, que nos chama para si. E Deus nos chama, então, para nós encontrarmos em Cristo a graça, para podermos externar graça para os outros. Jesus, um dia, estava na casa de um fariseu e não deram as honras mínimas para Jesus daquela casa. Desprezaram Jesus. Uma mulher pecadora, indigna, entrou naquela casa sem ser convidada. Lavou os pés de Jesus com um óleo de unção. E chorava e regava aqueles pés com lágrimas. E enxugava com os próprios cabelos. Jesus disse que ela foi muito perdoada, porque a evidência do muito amor estava lá. Mas quem se considera pouco perdoado, pouco ama. Graça
leva à glória. O entendimento e a assimilação da graça é o que nós precisamos para amar Jesus mais e os nossos irmãos também. Vamos orar? Senhor, nós confessamos que, apesar de ouvirmos da sua graça, apesar de podemos falar da sua graça que o Senhor realizou em Cristo Jesus, uma graça muito maior e mais gloriosa do que a libertação do povo de Israel do Egito. Ainda assim, Senhor, muitas vezes nosso coração está frio, duro, não há louvor, não há compaixão. Nós confessamos, nós queremos ser transformados pelo Espírito que habita em nós. Que possamos nos lembrar da glória que nos foi prometida. E assim possamos viver de forma diferente hoje. Nós clamamos em Cristo Jesus. Amém.